Vamos ao texto sagrado, irmãos. Carta de Tiago. Ao final do Novo Testamento, capítulo de número 5. Hoje nós vamos estudar o primeiro parágrafo do capítulo 5. E depois desta mensagem, nos restarão apenas duas. Tiago, capítulo número 5, nós vamos estudar do verso 1 ao verso 6. Certo senhor rico do interior, sentindo que a morte se aproximava, resolveu fazer uma última reunião com seus filhos. Alguns vieram de longe, São Paulo, exterior, outros vieram de perto, da capital ou de cidades maiores. Todos, porém, tinham algo em comum. Estavam todos muito interessados na riqueza do pai. Contudo, foram todos frustrados, porque o pai lhes disse: eu quero que vocês me façam uma promessa. E todo mundo balançou a cabeça, sinalizando que sim. Então o pai continuou: vocês vão me enterrar com todo o dinheiro que eu já ganhei na vida. Meses depois, o Senhor veio a falecer e muitas pessoas apareceram no funeral e muitos choraram. Ninguém mais do que os filhos. E no meio do culto fúnebre, antes que o caixão se fechasse, um dos filhos se aproximou com um saco na mão e um cheque na outra. Começou a colocar o dinheiro dentro do saco e antes de sair colocou o cheque sobre o peito do pai. Alguém o parou e perguntou: meu amigo, o que é que você está fazendo? E aquele homem disse: bem, meu pai nunca disse que queria o dinheiro em espécie. Eu vou levar o dinheiro e guardar lá no banco e vou deixar sobre o peito dele um cheque em branco. Se ele quiser, ele desconta. A ilustração tem algum valor cômico, mas ela também retrata bem o final da vida de muitos. Não é assim que por vezes a vida termina? Ricos morrem e vivos se matam pelo que ficou para trás. Ricos partem para uma melhor ou pior, e os familiares partem-se uns aos outros pela riqueza que foi deixada para trás. Será que é assim que nós, cristãos, devemos tratar as riquezas? Será que é por elas que devemos chorar, irmãos? De acordo com o profeta pastor Tiago, nós devemos sim chorar, mas não é por riquezas. Nós devemos chorar pelo juízo de Deus que está para cair sobre a humanidade. Vamos ler o texto? Tiago 5, verso 1, o texto inspirado nos diz: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Pois vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. O salário deles está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate.
Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Senhor, abençoa-nos na exposição da Tua palavra. Como eu preciso de Ti, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Para aplicar a Tua palavra aos nossos corações. E como todos nós precisamos da assistência do Teu Espírito para ouvi-la e posteriormente para responder a ela de maneira apropriada. Nós carecemos de uma obra do Senhor, a fim de que tenhamos condições de obedecer a esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Com quem Tiago está falando, irmãos? Com cristãos ou incrédulos? Com irmãos de sua igreja? Ou com os ricos que oprimem os cristãos que agora estão espalhados pelas nações? Eu poderia dizer que Tiago está falando com cristãos, pois afinal quem iria ler ou se reunir para ouvir a carta de Tiago se não cristãos? Posso dizer que ele tem os cristãos em mente, porque como os não cristãos, todos nós somos tentados pela época e pelos valores da sociedade em que vivemos. Mas eu também poderia dizer que Tiago tem em mente ricos não cristãos, até porque em nenhum momento deste parágrafo ele os chama de irmãos, ele os chama simplesmente de ricos. Em nenhum verso ele os chama ao arrependimento, ele os chama apenas ao lamento. E ele não prevê salvação ou restauração destes. Pelo contrário, ele antecipa a condenação deles. Logo, eu tenho para mim que Tiago está conversando com ou pensando nos ricos não cristãos que oprimem os cristãos. Contudo, este texto também fala diretamente ao coração de cristãos. Pois cristãos e não cristãos são convocados por Tiago aqui a chorar, irmãos, e a lamentar pelo que está por vir. Porque é que os ricos, especialmente eles, devem chorar, irmãos? Tiago nos dá 3 respostas ao longo destes versos. Entre os versos 1 e 3, Tiago nos diz que os ricos, especialmente, estes devem chorar, porque no dia do juízo de Deus haverá muita desgraça. Parece forte, eu sei. Na verdade é forte. Mas é o que está registrado no texto. Como um profeta corajoso do Antigo Testamento, Tiago parece se colocar de pé em praça pública quando grita aos ricos: ouçam, vocês, ricos, prestem atenção. Eu tenho uma notícia para vocês. E ela não é tão agradável. Chorem, diz o verso 1, e lamentem-se. Chorem e solucem de chorar. Chorem e uivem, gritem enquanto choram. Por quê, irmãos? Tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Embora ricos, Tiago está dizendo: vocês ficarão paupérrimos.
E embora levem uma vida boa, agradável e confortável, a realidade de vocês mudará radicalmente. Pois em breve, quando o Senhor aparecer nas nuvens, Ele vai sorrir para alguns e vai despejar ira e desgraça sobre outros. E qual é a desgraça que ele tem em mente, irmãos? Do que é que Tiago está falando? O verso 2 nos explica. A riqueza de vocês a apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O verso 3 continua: o ouro e a prata de vocês enferrujaram. Em uma sociedade agrária, como era aqui o caso, grãos, roupas e joias se constituíam na riqueza de alguém. E estas pessoas que estão na mente de Tiago armazenam tudo isso e acham que por causa disso estão seguras para sempre. Tiago diz: estas coisas vão apodrecer. Os grãos vão apodrecer nos armazéns, as roupas serão comidas nos guarda-roupas, e as joias de vocês, embora não enferrujem de fato, metaforicamente ele está usando o termo, no dia do juízo elas perderão valor. A riqueza terá passado, tudo sobre o qual vocês depositaram a vida terá desaparecido, e pior do que isso, Tiago nos diz que a podridão dos grãos armazenados, as roupas comidas por traças e a ferrugem das joias que vocês guardaram se unirão, diz o verso 3, em um testemunho de acusação contra vocês. Vocês terão perdido a riqueza, mas em uma última vez a riqueza voltará ao tribunal de Cristo para acusar vocês de um pecado. Final do verso 3. Vocês acumularam bens nos últimos dias. Em vez de fazer bom uso do que eu coloquei nas mãos de vocês, em vez de partilhar com o necessitado, em vez de sustentar a causa missionária, o que fizeram? Vocês acumularam bens para si mesmos. E acumulando bens, acumularam juízo de Deus sobre as cabeças. Para os ricos não cristãos, o texto soa como uma sentença que certamente cairá sobre suas cabeças. Para os cristãos, o texto deve ser um alerta. Não podemos cometer este pecado da acumulação. Mas por que é que os ricos acumulam tanto? Por que que têm riquezas e querem mais riquezas e mais riquezas? Porque é delas, das riquezas, que eles derivam valor. As roupas de marca dizem que são especiais e que por isso terão destaque na sociedade. As posses que juntam dão a eles a sensação de grandeza e poder. E o dinheiro que tem no banco dá a eles a ideia de que o futuro deles e dos seus estará garantido. Tiago diz que tolice construir sua vida sobre algo tão transitório.
Algo que como a maré sobe e desce, que como a fumaça aparece e desaparece. Que tolice construir a vida sobre algo que ficará para trás. Qual é a alternativa para os cristãos, irmãos? Ricos e não ricos, é Cristo. Por causa dele, pobres cristãos serão feitos herdeiros do reino celestial para sempre. Por causa dele, cristãos maltrapilhos, que sequer podem comprar roupas nas lojas populares de João Pessoa, por causa de Cristo, eles serão vestidos com a justiça e a graça dele para toda a eternidade. Por causa de Cristo, cristãos desprezados pela sociedade serão aceitos e abraçados pelo Criador do universo, e terão o privilégio de chamá-lo de meu Pai querido. Por que acumular se já temos tudo em Cristo Jesus? Nós não precisamos construir o nosso valor, irmãos. Não é em busca de valor que estudamos, trabalhamos, compramos, gastamos. Nós não precisamos disso. Sem Cristo, por mais ricos que sejamos, não temos valor eterno. Com Cristo, ainda que não tenhamos nada na terra, seremos eternamente valiosos aos olhos do Pai. Agora, por que acumular? Outra pergunta sugerida pelo texto. Se vivemos os últimos dias. A expressão não fala de ontem ou de antes de ontem. Quando Tiago usa a expressão nos últimos dias, o que ele tem em mente é o espaço de tempo que separa os dois eventos mais importantes da história: a morte e ressurreição de Cristo e o retorno futuro do Salvador. O Novo Testamento nos ensina que tudo que veio antes dele foi preparação para o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Tudo, irmãos, que vem depois da ressurreição é a expectativa santa pelo retorno futuro do Filho de Deus. À luz do que foi conquistado para você na cruz, por que acumular tantos tesouros? E sabendo você que esta terra dará lugar a uma nova, e que você entrará num reino que não foi construído por suas próprias mãos, por que você vai segurar tantas coisas só para você? Escrevendo a Timóteo, Paulo ensina: ordene aos que são ricos no presente, a ricos na igreja de Cristo desde seu nascimento, que eles não sejam arrogantes, porque sabem que são pecadores, e que nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, pois sabem que elas vão passar, mas em Deus, que de tudo provê, nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir o que têm. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Se você tem alguma coisa, é para fazer o bem, é para partilhar e investir no reino de Deus. Que o Senhor nos guarde deste pecado, de guardar tantas roupas que não usamos,
tantos sapatos que vocês não usam e eu também. Tantas coisas das quais não precisamos. Que aprendamos a viver com menos, irmãos, para ter mais, livre, para dar aos irmãos e àqueles que necessitam. Amém. Porque os ricos devem chorar, irmãos? De acordo com Tiago, é porque no dia do juízo, verso 4, haverá guerra. Depois de chamar a atenção dos ricos com ouçam, ele agora usa o imperativo vejam. Ele os toma pela mão e, por assim dizer, os conduz a um passeio em suas ricas e poderosas fazendas. E então lhes diz, vejam, verso 4, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Trata-se de uma imagem. Do lado de dentro da fazenda, os armazéns estão abarrotados de grãos. Os ricos ficaram mais ricos depois da colheita. Do lado de fora, os mesmos trabalhadores que ceifaram os grãos morrem de fome. E não é porque são preguiçosos, não é porque são parasitas do Estado, é porque foram roubados pelos patrões, que não cumpriram o mandamento bíblico, que é fazer pagamento justo e imediato ao trabalhador, e que resolveram ficar mais ricos enquanto roubavam os menos favorecidos. Eles sobem na vida enquanto empurram os outros para baixo. Eles acumulam bens e riquezas enquanto deixam homens e mulheres morrerem de fome sem o devido salário. E durante todo o tempo, irmãos, eles pensam que ninguém está vendo. Parece com alguns políticos do Brasil, né? Ninguém vai ver o que fazemos a portas fechadas. Ninguém vai saber o que fizemos na escuridão contra os brasileiros. Ai de vocês, diz o profeta Tiago, verso 4, parte B. Pois o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Se você não ouviu, fique certo de que Deus ouvirá o clamor do necessitado. E para aqueles que estão se perguntando por que Tiago usa o título Senhor dos Exércitos, é porque, de acordo com ele, Deus não apenas ouve o pobre, Ele toma o partido do pobre. E por fim, quer na vida ou no juízo, Deus fará guerra contra o rico, explorador e ladrão. Sendo assim, ricos, cristãos ou não cristãos, tenhamos muito cuidado com o tratamento que damos aos nossos empregados. Sejam eles centenas, dezenas ou apenas um. Por quê, Renan? Porque Deus está vendo. E Ele mesmo
se houver injustiça, exploração, roubo ou humilhação no seu negócio, Ele mesmo, o próprio Deus fará guerra contra você. Vocês se lembram de Davi e Golias? Quem era o mais forte? Quem era o mais alto? Golias. Mas de que lado estava o Senhor dos Exércitos? Foi por causa do Senhor dos Exércitos que o pequeno e sem experiência pastor de ovelhas Davi derrubou o gigante e cortou-lhe a cabeça. Não há nenhum rico e nenhum poderoso que poderá prevalecer contra o Senhor dos Exércitos. Foi Ele, por exemplo, que afogou o exército incontável de Faraó no Mar Vermelho. Foi Ele quem colocou Senaqueribe para correr de volta para a Síria. Foi Ele quem fez o poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, comer capim como se fosse um animal. Não pense você que está acima de Deus. Ele está vendo. E na hora que quiser, Ele pode pesar a mão sobre o seu negócio, sobre a sua casa e, como está fazendo, sobre a nossa nação. Aos cristãos esmagados, que sofrem nas mãos dos poderosos, políticos, empresários, chefes, não se entristeçam demais. Deus está vendo. Ele ouve o nosso clamor, irmãos. Um salmista canta: o Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. O outro diz: o Senhor se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que os oprimem. É o que Tiago está dizendo. Deus não está alheio, indiferente. Ele sabe, minha irmã, do que você anda vivendo no trabalho. Ele sabe, meu irmão, da situação que você enfrenta na repartição. Ele sabe como é vender a ricos que querem sempre tirar tudo de você. Ele está vendo. E aos que duvidam de que por fim o Senhor lutará por nós, olhemos todos para a cruz de Cristo. Quando o Senhor subiu ao maldito madeiro para fazer guerra contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. Ao terceiro dia, tendo aparentemente perdido a guerra, Ele ressurgiu dentre os mortos para se revelar como o campeão do Evangelho. E isto é tão grande, irmãos, tão poderoso, que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, verso 31, o que diremos diante disto, do que Cristo fez por nós na cruz? Se Deus é por nós, por causa de Cristo, quem será contra nós? Que se unam todos os poderosos da terra, e que se juntem os mais terríveis demônios do inferno. Paulo está dizendo que eles saibam e tremam. Do nosso lado está o Senhor dos exércitos, que não perde batalha. É este Deus que vê você, que ouve a sua oração e que lhe acompanha durante a vida. Por fim, irmãos, Tiago nos diz que os ricos devem chorar, porque no dia do juízo final haverá justiça perfeita de Deus. Como acabamos de ver, os ricos, ou alguns deles, acumulam riquezas para si.
E eles não ficam apenas olhando para elas. Por causa da riqueza, eles adquirem um estilo de vida. E qual é o estilo de vida deles? Verso 5. Vocês vivem luxuosamente sobre a terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Ou como disse Jesus em certa parábola, o rico se veste de púrpura e linho fino e vive no luxo todos os dias. É o estilo de vida que ele adquire através de dinheiro fácil, dinheiro que não lhe pertence, dinheiro que precisa de esgoto, porque senão vai sair das suas mãos. É por isso que os camaradas gastam milhões em relógios, ou em quadros, ou em viagens. Precisam dar destino, e o destino é uma vida luxuosa, que lhes permite comer nos melhores restaurantes, no café, no almoço e no jantar, enquanto desfrutam das mais belas paisagens do mundo. E eles pensam: ninguém vai nos pegar. Eles acumulam riquezas através da exploração, do roubo. Mas olha o que diz o verso 6, irmãos. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Sabe o que é isso? Ao unir os verbos condenar e matar, sugere um comentarista, Tiago está nos dizendo que os ricos que roubam, exploram e acumulam riquezas são capazes de subverter a própria justiça. E assim se tornam ainda mais ricos. E metaforicamente matam os menos favorecidos. Eles acumulam riquezas através da exploração, através da corrupção, através do desvio, e quando vão à justiça, compram os juízes poderosos. E enquanto isso, mesmo com a lava-jato à solta, eles pensam que está tudo bem. Vivem luxuosamente na terra, dentro ou fora dos presídios, sem levar em consideração o céu, como animais que comem. Eles caminham para o dia do abate de Deus, sem se dar conta. É o que o texto parece indicar. Vocês desfrutam e vocês fartam-se em dia de abate. Se a justiça da terra não pegar vocês, Tiago está dizendo, não tenham dúvidas, Deus fará justiça no dia do juízo. À luz desta verdade, como é que vivemos, cristãos? Em um mundo injusto, quando sofremos as injustiças do próximo, quando somos roubados, lesados, esmagados por poderosos, a sugestão implícita do texto é: olhem para o justo de Deus. Pois é sobre ele que Tiago parece estar falando no verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo. Muito provavelmente ele está falando de Cristo, sem que ele ofereça resistência.
traído por um amigo próximo, condenado pelos religiosos da época e crucificado pelos políticos de então. Em nenhum momento ofereceu resistência. Foi levado ao matadouro, ao abate, como uma ovelha muda. Muito embora pudesse dizer aos anjos: venham, meu exército celestial, ele preferiu não fazê-lo. Não resistiu. Por que, irmãos? Porque Cristo suportou a injustiça dos homens e bebeu a justiça do Pai por amor. O justo morreu pelos injustos, a fim de que pelo seu sangue fôssemos vistos pelo Pai como filhos justificados para sempre. Qual é a implicação? O cristão vive assim. O cristão não faz justiça com a própria mão. Ele vive à luz do Salvador. Ele ora por aqueles que lhe praticam injustiça. Ele se sacrifica por eles, vivendo à luz do que já recebeu na cruz, e ao mesmo tempo na expectativa do que está para acontecer no futuro. Haverá uma reversão e Deus fará justiça. Mas como diz Paulo aos Romanos, a vingança não nos pertence. A vingança pertence ao Senhor. Logo, nós vivemos na expectativa da justiça vindoura e na prática da justiça do reino aqui e agora. Não vamos fazer o que os outros estão fazendo. Nós faremos de maneira justa. Não vamos trabalhar como outros talvez trabalhem, levando vantagens. Trabalharemos de modo justo, sinalizando, irmãos, a justiça de Deus e antecipando o gozo celestial no nosso coração. Você não precisa levar vantagem, eu também não. Eu não sou escravo destes prazeres terrenos e passageiros. Não é porque o vizinho tem que eu tenho que ter. O meu prazer é Cristo, e isto vai durar para sempre. Logo, eu não preciso burlar, não preciso participar de esquemas, não preciso dar um jeito para pagar menos, para gastar menos com coisas que são legais. Eu tenho fé que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, e que enquanto vivemos em uma contracultura, estaremos sinalizando a cultura justa do reino de Deus. Aos ricos que acumulam riquezas através de exploração, roubo e manipulação da justiça, fiquem cientes de que nem sempre será assim. Vocês estão caminhando para um dia de abate. A mão pesada, poderosa, justa de Deus ceifará alguns, como eles fizeram com seus trabalhadores. E na ocasião, não adiantará clamar por socorro, por misericórdia, por graça, por perdão. Terá passado a oportunidade. Como Abraão disse ao rico que já estava no inferno, na parábola de Jesus, que lhe pedia água do céu. Abraão disse para ele: amigo,
Há uma barreira, um abismo entre nós e vocês, de modo que ninguém pode atravessar. A oportunidade da salvação chama-se hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Clame a Cristo por perdão e salvação e assuma um estilo de vida que glorifica a Deus. Porque talvez amanhã seja tarde demais. Será que devemos chorar por riquezas, irmãos? Será que são elas que devem trazer lágrimas aos nossos olhos? Ou será que é o estado eterno das nossas almas e das almas das pessoas que nos cercam? Enquanto preparava este sermão, eu lembrei da trilogia de Tolkien, Senhor dos Anéis. Para alguns é extensa demais, complicada demais, eu sei. Mas ela carrega mensagens, ilustrações, valores cristãos. E por isso vale o trabalho. Eu lembrei especialmente de dois personagens. Os dois são hobbits, Sméagol e Frodo. Se você leu ou assistiu, lembra deles. Embora sejam hobbits, os dois são muito diferentes. Ou ao menos seu estilo de vida é diferente. Sméagol vive para ter o anel do poder. Frodo, ao contrário, vive para destruir o anel do poder. Sméagol pensa que se conquistar o anel, ele será o hobbit mais poderoso e belo do mundo. Mas vocês se lembram de quão feio ele é. Ele não percebe que à medida que se aproxima e ambiciona o anel, ele se torna mais feio. Frodo, coitado, é fraco. Aos padrões das crônicas é pequeno. E talvez sozinho não conseguisse mesmo cumprir sua missão. Mas com a ajuda de amigos, com a assistência de pessoas, ele vai até o fim e consegue dar fim ao anel, jogando-o em um lago de fogo. Vocês se lembram disso? Mas ele não pôde celebrar, porque Sméagol estava tão encantado pelo anel, ou com o anel, que ele se joga no lago em busca dele. Ele prefere morrer com o anel do poder na mão a viver sem ele na outra. Dessa forma, Tolkien, ainda que não confesse abertamente, sendo ele um cristão e carregando valores cristãos, estava pintando, irmãos, o destino eterno e a escolha que precisamos fazer pela graça de Deus entre acreditar nas falsas promessas da riqueza e quem sabe morrer com elas, ou largá-la abraçando a Cristo e a verdadeira riqueza. A riqueza pode prometer muito, mas se for seu Deus, se for alcançada de maneira ilícita, ela vai conduzi-lo à morte. Depois da morte, sem Cristo, você seguirá ao trono de Deus. E do trono de Deus, você será enviado à condenação eterna. A minha oração hoje é que você abandone a idolatria do seu coração. Diga não às falsas promessas da riqueza. Se aproxime de Cristo em arrependimento e saia daqui adorando o verdadeiro Deus, antes que seja tarde demais. Ouçam, não apenas os ricos, ouçam todos, chorem e lamentem-se. Arrependam-se diante do Senhor. Vamos ficar de pé?
Vamos cantar uma última canção e logo sairemos daqui.
nós queremos te dar graças pela riqueza incomparável que foi Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário. À luz do que recebemos, o próprio Deus encarnado, o Santo do Senhor entre nós, o justo Deus, o adorado entre os anjos, o puro e imaculado Cordeiro de Deus, que não tinha pecado sobre si. Senhor, que honra e que riqueza foi tê-lo morrendo no nosso lugar para a nossa salvação. Isso não pode ser, Senhor, ouvido de maneira indiferente, não pode ser apenas objeto intelectual. Isto precisa ser poder de Deus nos nossos corações, transformando-nos a uma vida que honra o Teu Evangelho. Perdoa-nos, então, pelo pecado da acumulação, Senhor. Talvez não tenhamos tantas riquezas, mas por vezes cometemos este pecado. A começar, ó Deus, da mesquinhez, da dificuldade que temos de partilhar os nossos recursos com o Teu reino. Não é tão difícil ir a um restaurante, não é tão difícil comprar uma nova roupa, mas por vezes é difícil dizimar e ofertar. Por quê, Senhor? Muda os nossos corações, tira os nossos olhos das riquezas passageiras e dos prazeres terrenos, e nos faz valorizar o Teu sacrifício na cruz do Calvário, e que tenhamos prazer de repartir com o Teu reino e com a propagação do Teu Evangelho os recursos que o Senhor mesmo colocou nas nossas mãos. Que eles não apodreçam no banco, que eles não sejam comidos por traças nas nossas casas, que as nossas joias não entrem em estado de destruição eterna. Que tudo que somos e tudo que temos seja usado para a glória do nome de Jesus Cristo. Que descansemos, ó Deus, sob a Tua justiça, e que saiamos daqui agradecidos por saber que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor vê a nossa aflição, ó Deus. E que se há pessoas que acumulam de maneira pecaminosa, que maltratam seus funcionários, que manipulam os poderes para enriquecerem ainda mais, que o Teu Espírito lhes convença nesta noite do pecado e do juízo de Deus. Que se rendam a Ti, que todos nós nos rendamos a Ti, e que o Senhor nos capacite pelo poder do Teu Espírito a uma vida justa no Teu reino e para a glória de Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, em nome dEle. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a presença, o cuidado e o poder transformador do Espírito estejam sobre todos nós, e todos nós em uma só voz dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que vivamos uma semana sob o poder e a influência da palavra de Deus.